Há 4 funções sintáticas ao nível da frase. Já estudamos 2, o sujeito e o predicado. No entanto, ainda há 2 que requerem a nossa atenção, o vocativo e o modificador da frase. Vamos rapidamente fazer uma revisão sobre as 2 funções sintáticas que já foram alvo da nossa atenção. O sujeito é uma função sintática desempenhada por um grupo nominal ou uma oração e tem o papel de controlar a concordância verbal. Há 3 tipos de sujeito. Sujeito simples, formado apenas por um elemento, um grupo nominal ou uma oração. O sujeito composto, formado por 2 ou mais elementos ligados por vírgula ou pela conjunção coordenativa. E o sujeito nulo, um sujeito que não está presente na frase, podendo ser subentendido, indeterminado ou expletivo. O predicado é a função sintática desempenhada pelo grupo verbal. Pode ser apenas formado pelo verbo ou complexo verbal. Contudo, o seu sentido pode ser completado ou enriquecido com outros constituintes que desempenham a função sintática de complemento direto, complemento indireto, predicativo do sujeito, complemento oblíquo, modificador do grupo verbal, complemento agente da passiva. Todas estas funções sintáticas enumeradas, que fazem parte do predicado, são selecionadas pelo verbo, à exceção do modificador do grupo verbal. Este pode ser retirado da frase que não afeta a sua gramaticalidade. Se tiveres dúvidas sobre estas funções sintáticas, vê os vídeos Tipos de sujeito, Funções sintáticas internas ao grupo verbal, Complemento oblíquo ou modificador, Frase ativa e passiva. O vocativo é uma função sintática desempenhada por um grupo nominal e representa a entidade a quem nos dirigimos, a pessoa que chamamos ou o ser que invocamos. Surge separado dos restantes elementos da frase por vírgula e pode surgir em vários lugares da frase, no início, no meio ou no fim. Surge principalmente em frases interrogativas e imperativas, mas pode aparecer nas frases exclamativas. Muitas vezes vem acompanhado pela interjeição "ó". Vejamos alguns exemplos. Joana, vamos ao cinema amanhã? Um vocativo no início de uma frase interrogativa. Trouxeste tu, Miguel? Um vocativo no fim de uma frase interrogativa. Tu, meu querido primo, tens de aprender a dançar. Um vocativo no meio de uma frase exclamativa. Ó sol, ilumina a minha vida. Um vocativo no início de uma frase imperativa. É notória a confusão que às vezes fazes entre o sujeito e o vocativo. E não há qualquer razão para isso. Voltemos à primeira frase. Se tivéssemos de substituir o grupo nominal Joana por um pronome, seria ela, uma terceira pessoa do singular. Mas a forma verbal vamos encontra-se na primeira do plural. Se não há concordância, Joana nunca poderia desempenhar a função sintática de sujeito. Além disso, conhecendo as regras do uso dos sinais de pontuação, sabes que nunca se separa o sujeito do predicado por vírgula. Tenha em conta estas 2 informações a quanto da identificação do vocativo. O modificador da frase não é selecionado por nenhum dos constituintes da frase. É uma função que pode ser desempenhada por um grupo preposicional, um grupo adverbial ou uma oração subordinada, nomeadamente a adverbial condicional e a adverbial concessiva. Modifica e enriquece toda a frase, e não apenas o verbo. Essa é a função do modificador do grupo verbal. Este constituinte transmite a opinião, o ponto de vista do falante em relação ao que diz. Também pode remeter-nos para uma determinada área do saber. Matemática, psicologia, filosofia, gramática, e pode ainda transmitir a ideia de certeza ou possibilidade. Vejamos alguns exemplos. Na verdade, não consigo entender a tua atitude. Este grupo preposicional expressa a incompreensão do falante perante uma atitude que alguém tomou. A turma portou-se mal, lamentavelmente. Mostra a desilusão, o descontentamento e a reprovação face ao comportamento da turma. Provavelmente o meu pai vai para a França. Este grupo adverbial transmite uma ideia de possibilidade. Matematicamente, esta equação está errada.
Agora, o grupo adverbial já nos remete para uma determinada área do saber, a matemática. Se me pedires uma oração subordinada adverbial condicional, eu ajudo sempre nas arrumações. Geralmente, a principal dificuldade reside na distinção entre modificador da frase e modificador do grupo verbal. O modificador do grupo verbal faz parte do predicado. Logo, mantém uma relação com a ação. Indica-nos quando é que a ação se realizou, onde é que ela se realizou, como é que se realizou, por que é que se realizou. Mas estas informações podem não chegar para conseguir diferenciar estas duas funções sintáticas. Então vamos lá ver os dois caminhos que podes seguir. Primeiro, o modificador da frase não pode ser interrogado. Tens duas frases. Ontem perdi o telemóvel. Infelizmente perdi o telemóvel. Que pergunta poderias fazer para obteres como resposta ontem? Quando é que eu perdi o telemóvel? E que pergunta poderias fazer para ter como resposta infelizmente? Vamos ao passo seguinte. Poderás também utilizar a expressão foi que. E se a frase interrogativa fizer sentido, estás perante um modificador do grupo verbal. Caso se torne gramatical, estás perante um modificador da frase. Vamos experimentar. Foi ontem que perdi o telemóvel? Tem sentido. Foi infelizmente que perdi o telemóvel? Não tem sentido, pois não? Então, ontem é um modificador do grupo verbal e infelizmente é um modificador da frase. Um outro caminho. O modificador da frase não pode ser negado. Tens novamente uma frase, talvez o Miguel vá a Coimbra amanhã, com dois modificadores sublinhados. Vamos tentar fazer a negação. Não, talvez o Miguel vá a Coimbra amanhã. É uma não frase nitidamente. Talvez o Miguel vá a Coimbra, não amanhã, mas no sábado. Tem sentido, não tem? Logo, modificador da frase. Talvez, amanhã desempenha a função sintática modificador do grupo verbal. Compreendeste? Podemos passar à atividade de treino? Vamos a isso. Identificar a função sintática dos elementos sublinhados. Francamente, a tua atitude é incompreensível. Modificador da frase. Professora, podemos escrever o sumário? Vocativo. Possivelmente vai chegar atrasado. Modificador da frase. Com todo o cuidado, ela vestiu a criança. Modificador do grupo verbal. Podem sair, meus queridos alunos. Predicado formado por um complexo verbal. Acertaste? Se sim, já sabes que fico feliz.